E eu quero ver a reação por conta dessa notícia, porque eu confesso que essa é a notícia, né, do dia. Isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã, horário de Brasília, o que era por volta de 1 da tarde, horário da Itália, horário do Vaticano. E é uma pessoa, o Papa Francisco, que já me arrancou muitas lágrimas e já me inculcou muitas dúvidas. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente há muitos anos atrás. Isso foi lá pelos idos de 2014. Confesso que muitos dos seus posicionamentos políticos me desagradam, aliás, a maioria deles, mas eu acho que eu tenho um grande amigo, Bianca, que é o pastor Davi Lago, professor doutor Davi Lago. Você o conhece? O Davi Lago, ele é sensacional, é professor em Direito e Teologia, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo num curso de pós-graduação que nós ministrávamos com o Pondé na PUC em 2019. E o Davi Lago, que ele é primeiro capelão da Igreja Batista, ele escreveu um livro pequeno, muito bom o livro dele, e ele fala da ética radical do cristianismo. O cristianismo tem uma ética radical, radicalíssima, que é a ética do amor. A ética do amor, ela é radical. E muitas vezes que ele falava, não de política, mas da humanidade, eu confesso que isso me tocou muito. E hoje nós acordamos com esta notícia triste. O Papa Francisco morreu aos 88 anos, na madrugada de hoje. Foi antes, nós tivemos a notícia por volta das 7, Itália por volta da 1, mas foi ontem. Né? Ele morreu às 2h35 pelo horário de Brasília, portanto, foi cerca de 8h30 horário do Vaticano, 7h30 no horário do Vaticano. Tá? E o Vaticano informou que a morte aconteceu por conta de complicações decorrentes de uma pneumonia. O Papa argentino, de nome de nascimento Jorge Mário Bergoglio, ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos e se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões depois de ter ficado internado por 38 dias. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor, o Papa Bento XVI. Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica Apostólica Romana agora inicia o processo de escolha do seu novo líder no ritual conhecido como conclave, que acontece em até 20 dias contados da morte do Sumo Pontífice. O Colégio de Cardeais é responsável por eleger esse sucessor que assumirá o papel de orientar a Igreja pelos próximos anos, enquanto ele viva ou até que ele renuncie, como fez Bento XVI. 2 brasileiros aparecem entre os cotados. O catarinense Leonardo Steiner, que é arcebispo da Arquidiocese de Manaus e primeiro cardeal da Amazônia Brasileira, e o paulista Sérgio Rocha, cardeal, que é arcebispo da Bahia e mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Eu lembro que no último conclave, foi em 2013, salvo o melhor juízo, 2013 exatamente, a eleição aconteceu, eu tinha acabado de chegar em Nova York e a notícia do Bento XVI, do sucessor do Bento XVI, que foi o Papa Francisco, tinha acabado de sair, foi próximo, né? Foi um ano bastante intenso, porque Hugo Chávez tinha morrido também aquele mesmo tempo, e um dos cotados para ser o Papa naquela época também era o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo. Dom Odilo era cotado, e muito me estranha o nome dele não aparecer
como cotado nessa notícia. Em postagem no X, Jair Bolsonaro lamentou a morte do Papa. Aspas, o mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã, o Papa. Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações. Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza. Fecho aspas. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou nas redes sociais. Aspas. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos. O argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existiu ódio, a união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais. Nas vezes em que eu e Janja, pronto, ele tem que se colocar na história, né? Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e de sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Fecho aspas. Pronto, está aí Lula politizando a morte do Papa em vez de se recolher a sua insignificância moral. Né, Ricardo Rosso? Exatamente, Pavinato. Um dia triste para mais de 1,4 bilhões de católicos no mundo, com a passagem do Papa Francisco, a quem eu deixo aqui as minhas condolências a todos os católicos. Se inicia agora o processo de reclusão dos cardeais, né? Ou seja, já foi enviada a carta pelo decano do Colégio Cardeal a todos os cardeais. Tem a carta aí, Alemão? Tem aí, Alemão. Os cardeais receberam, amanhã já deve ser a primeira reunião para escolher o novo Papa. E apesar de termos nós vamos ter 7 cardeais brasileiros que participam do processo, né, que podem votar e ser votados. O Sérgio, o cardeal da Bahia, é o que tem mais probabilidade nos bastidores, mas mesmo assim, o que nós ouvimos dizer por aí, entre a mídia especializada e pessoas mais próximas ao Vaticano, é de que Roma deve voltar aos romanos. E o primeiro... Vamos lá, olha a carta, põe ela aí de novo, Alemão. Vaticano, 21 de aprile 2025, a data de hoje, signor Cardinale, signor Cardial, come è stato ufficialmente annunciato, como foi oficialmente anunciado, Sua Santità Papa Francesco è entrato nella vita eterna questa mattina alle ore 7h45. Sua Santidade, o Papa Francisco, entrou na vida eterna nesta manhã, às 7h45 da manhã, é claro. In conformità al número 19 della Constituição Apostólica, em conformidade com o número 19 da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, convoco formalmente os cardeais eleitores à congregação geral do Colégio Cardinalício previsto durante a vacância da sede apostólica, né, do trono apostólico e em preparação ao conclave. A primeira reunião acontecerá logo amanhã de manhã, às 9h, na Aula del Sínodo. Convido cordialmente a tomar parte da congregação geral preparatória também os cardeais que já passaram dos 80 anos, os quais, contudo, como dispõe o número 7 da mencionada Constituição Apostólica, estão liberados de participar ou não participar. Com um intuito, com um sentimento de dor e também saudações fraternas. Está aí o comunicado aos cardeais mandado na data de hoje, mostrando aí quem tem mais de 80 anos pode participar, mas fica facultativo. Exatamente. O que não impede de ser eleito. Isso, mas impede de votar
ele pode ser votado, mas não pode votar. Nós temos cerca de 135 cardeais que vão participar do conclave, dos quais, confirmados até agora, parece que 120 devem ser os eleitores de fato, que vão escolher o próximo líder da Igreja Católica. E o mais cotado, Pavinato, como estão dizendo por aí, é o italiano. Óbvio, cotado aqui, a gente vai... Inclusive na Bolsa de Apostas, acredite se quiser, tem uma Bolsa de Apostas correndo por aí. Las Vegas tem Bolsa de Apostas para tudo. E o mais cotado, a maior odd, é de Pietro Parolin, italiano. Então, o que acontece por aí é que Roma deve voltar aos romanos, é o que se acredita depois Pietro de muitos Parolin, e muitos anos, ele chefe de Estado do Vaticano. Não, mas qual é a orientação dele dentro dessa... Porque dentro da Igreja Católica a gente tem o pessoal mais liberal e tem o pessoal mais conservador, né? Tem os progressistas e os conservadores. Por exemplo, Bento XVI era um conservador e o Francisco era visto como um papa progressista. O Parolin, apesar de bem próximo do Papa Francisco, é considerado um moderado. E eu acho que um nome moderado, minha pretensão inclusive é para o Parolin, eu acho que um moderado nesse momento seria o melhor dos mundos que nós teremos. 80% dos eleitores no conclave foram indicados pelo Papa Francisco. Então nós vamos ter alguém muito próximo do Papa Francisco, provavelmente.